belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Brilhar como o quê? Brilhar como o sol, porque hoje você vai aprender número racional comigo. Como assim, Lucas? Eu já venho aprendendo várias coisas, mas hoje é o dia da nossa conclusão, é o de nosso fechamento. Ô Lucas, mas por quê? Porque eu já vou te falar um pouquinho do seu futuro. O seu futuro eu tô vendo aqui até de olho fechado, ó, eu fechei até o olho. Seu futuro é equação. Então, para você dominar equação, você precisa dominar isso aqui antes. Fechou? E hoje eu tô com a Vânia. Ô, Vânia, meu abraço. Vânia é uma pessoa legal. Vamos que vamos, porque hoje é o dia de brilhar. Então, aqui, ó. Meu nome é Lucas Calazans e o título da nossa aula de hoje é Números Racionais. Então, ó. Na aula de hoje, vamos aprender o que, Lucas? Nós vamos aprender a comparar e a ordenar números sobre uma reta numérica e, além disso, resolver problemas que envolvem frações. Opa! Ai, meu coração falou em fração, eu falo, meu coração, ó, fica até palpitando. Que bom que ele está palpitando, porque mostra que você está vivo. Porque se você não estivesse palpitando, você estava morto. Imagina, você é morto. Não, tem que estar ativo. Então, vamos que vamos. Galera, termômetro. Termômetro, e você tem aquela temperatura lá em cima. De quanto? 40,3 graus Celsius. Ah, professor, essa medida é importante sim, mas eu quero que você entenda o número. Esse número é um número racional. Uai, Lucas, mas você está falando toda hora racional? Racional é isso? Primeira coisa, vamos definir o que seria um número racional. Vamos ver a definição? Então, ó, número racional é todo número que pode ser escrito no formato de uma fração com o numerador inteiro e o denominador inteiro não nulo. Professor, muito nome técnico? Nossa, ó, calma, calma. Vou resumir para você. Você pode escrever o número em formato de fração. Em cima e embaixo tem que ser inteiro. Só que embaixo não pode ser zero, porque não temos divisão por zero. Concorda comigo? Então, vamos ver isso aqui? Alguns exemplos. Todo número fracionário é um número racional. Fracionário de acordo com a definição. Beleza, turma? Então, observe os exemplos na tela. Menos 4/7, 1/2. Então, pessoal, são exemplos de números fracionários de acordo com a definição. Próximo exemplo. Todo número inteiro é um número racional. Aí eu quero que você observe eu aqui agora. Imagina o seguinte. Todo número inteiro é um número racional. Pensa no número. Vamos supor o número 4. Eu consigo escrever ele em formato de fração? Consigo. 4 é a mesma coisa do que 8/2, ou 4/1, e assim vai, concorda? Então, eu posso pegar qualquer número inteiro e transformá-lo em fração. Vamos ver isso. Olha os exemplos. Menos 3 é igual a menos 3 dividido por 1. Mais 7 é a mesma coisa do que mais 7 dividido por 1. Agora, todo número decimal exato é um número racional. Por exemplo, você tem aqui, ó, 0,13, ou se você quiser um nome chique, 13 centésimos. Como que eu vou transformar em fração? Você vai pensar no número sem a vírgula, pensa comigo no número sem a vírgula, é 0,13. 0,13 é 13. 13 vai ser o nosso numerador. E o nosso denominador vai ser composto pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Então, preste atenção na tela. Você tem 13/100. Só que o 100 tem 2 zeros, não tem? Porque eu tenho 2 casas decimais. Tá claro isso? Mais um exemplo. Menos 3,7. Então, como que eu vou transformar em fração? Numerador é o número sem a vírgula, vamos pensar assim, vai ser 37. E embaixo, quantas casas decimais eu tenho no meu número original? Eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou ter 1 zero no meu denominador. Beleza? Então, vai ficar o quê? Menos 37/10. Beleza? Sim? De boa? Vânia, minha ajudante, tá de boa? Então, vamos que vamos.
Todo número decimal periódico é um número racional. Sim, também é outra afirmação muito verdadeira. Só que o objetivo dessa aula é a localização e não a transformação. Então, por exemplo, eu vou te dar alguns spoilers. 0,2223 pontinhos é a mesma coisa do que uma dízima periódica simples, onde a fração geratriz é 2/9. Como eu te disse, o objetivo da aula de hoje não é trabalhar a transformação, e sim a localização. Tá bom? Então vamos ver? 0,1222 pontinhos. Isso vai ser igual a 11/90. Aí eu te falo o seguinte, 11/90 é a fração que dá origem a essa dízima periódica, que também é chamado de decimal periódico. Tranquilo? Beleza? Então vamos que vamos. Então eu quero que você imagine, Roberto é uma pessoa bacana, Roberto é alto, eu quero que você imagine uma pessoa chamada Roberto e uma pessoa alta. E essa pessoa, ela vai examinar uma reta numérica. Uma reta numérica para você encontrar os números dentro dela. Então vamos ver, ó. Lembrando que eu tenho essa reta numérica aqui, tranquilo? Lembre-se que a distância entre dois números inteiros consecutivos é a mesma, beleza? Então, por exemplo, essa distância OA é a mesma distância AB, que é a mesma distância BC, é de uma unidade. Tranquilo? Sim? Tem alguns autores, né, que gostam sempre de trabalhar essa definição de consecutivo, e eu vou me permitir a isso também. Tranquilo? Então, vamos ver. Primeiro número que eu quero localizar na minha reta é o número 1/2. Nós sabemos que, primeira coisa, que esse número está localizado entre os valores de 0 e mais 1, correto? Entre 0 e mais 1. Aí, o que eu vou fazer? Nós vamos dividir o segmento OA em duas partes de mesmo tamanho e marcar o ponto M. Como assim? Observe o próximo exemplo. Então, olha para você ver que interessante. Você tem o OA lá, você dividiu o segmento OA em duas partes, concorda? Em duas partes iguais, de mesmo tamanho, e esse M vai ser a localização do número 1/2. Não, professor, é tranquilo. Estou sentindo que é tranquilo. Quer dizer que o denominador vai indicar a quantidade de partes que eu vou ter aqui divididas? Sim. Beleza? Aí vamos continuando. Agora, menos 1/2. Menos 1/2. E aí? Mesma coisa, só que esse número está localizado entre os valores de -1 e 0. E como que eu vou fazer? Nós vamos dividir o segmento OA', esse A', você vai ver onde está o A', em duas partes de mesmo tamanho. E vamos marcar o ponto M'. Como assim, Lucas? Vamos ver. Olha para você ver. O que nós temos aqui? O segmento OA', por exemplo, sim. E no OA' nós temos, vou dividir em duas partes iguais e vou marcar o M', que é menos 1/2. Então, localizei o número. Fácil? Ah, professor, um pouco delicado. Eu preciso antes saber algumas coisas sobre os números. Sim. Então, para você pegar essa matéria com mais clareza, o que eu te sugiro? Que você dê uma relembrada em números decimais para você mesmo não passar aperto. Vamos fazer mais exemplos. Acompanhe comigo. A fração 11/4. Primeira coisa, nós sabemos que essa fração é maior do que 1. Beleza? Porque é uma fração imprópria. Então, como que eu vou fazer isso? Nós primeiro temos que descobrir em qual intervalo esse número vai estar. E como que eu vou fazer isso? Simples. 11/4 é a mesma coisa de eu abrir numa soma 8/4 mais 3/4. Concorda comigo? Então, ó, anda e continuar. Eu preciso saber se está bem. Você está bem, meu filho? Roberto, você está bem? Você precisa estar bem. Então, aqui, para a gente continuar, você tem 8/4 mais 3/4. Só que 8/4 é 2, não é? 2 mais 3/4. Aí eu te falo o seguinte, você concorda comigo que uma outra forma de escrever 2 mais 3/4 é a notação de número misto?
Sim? Então, você tem aqui 2 3/4, que é a mesma coisa. Mas só que eu vou me prender a essa decomposição aqui, ó. 2 mais 3/4. O que eu vou fazer? Eu tenho que o ponto B é o quê? O 2. Eu tenho que o ponto B é 2. Só que olha que interessante. O segmento BC eu vou dividir em 4 partes iguais. Não é 2 mais 3/4? Então, eu vou pegar o 2 e andar mais 3 pedacinhos. Aí, eu cheguei em qual ponto? No ponto P. Então, localizei. Olha, eu descobri que o número está entre 2 e 3. Ah, professor, vê se eu peguei a ideia. Então, primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é o intervalo onde ele vai estar para depois mexer com a parte decimal? Sim, tem que saber isso sim. Vânia, tá respirando? Respira para me ouvir. Isso, vamos que vamos. Ó, agora, igual eu te disse, nós vamos dividir o segmento BC em 4 partes de mesma medida. Agora, esse exemplo, menos 1,3 e mais 1,3. Como que nós vamos fazer? Já sabemos que 1,3 já está escrito numa forma decimal, e ele é maior do que 1 e menor do que 2. Já menos 1,3 é menor do que menos 1 e maior do que menos 2. Olha para mim aqui, ó. Por favor, não adianta a gente seguir na matéria. Se você tiver essa dúvida, a gente vai tirar ela agora para você. Professor, mas número negativo, o ordenamento é diferente? É. O ordenamento é o contrário, beleza? Então, ó, menos 1,3 é menor do que menos 1, beleza? E é maior do que menos 2. Calma, vamos ver isso. Então, olha que interessante, galera. Onde que vai estar o menos 1,3? Vai estar aqui e o mais 1,3 vai estar aqui. Nós temos que dividir os segmentos AB e a linha B' em 10 partes de mesma medida e marcar os pontos em questão. Então, como assim que eu vou dividir em 10 partes, Lucas? Por que quer 10 partes? Ó, tem que até beber uma água, porque isso aqui é emocionante. Isso aqui é emocionante. Aqui, ó, beber uma aguinha. Glup, glup, foi já no glup, glup. Então, aqui, ó. Você vai dividir em 10 partes iguais. Por que em 10 partes? Concorda que transformando esse número decimal em fração, fica menos 13 sobre 10? 10, quantidade de partes que vai ser dividida, não vai? Então, primeira coisa, o denominador vai indicar muita coisa. Então, você precisa saber isso aqui. Fechou? Agora, olha, matemática sem notação é uma coisa complicada. E a gente precisa muito bem lidar com isso. Então, agora, eu vou colocar dentro de você, dentro da sua cabeça, 2 nomes importantes. O nome de número simétrico e o nome de número oposto. Vamos ver? Números simétricos são aqueles que se situam à mesma distância do zero, em lados opostos da reta. Então, vamos ver. Então, imagine que você tenha essa reta, beleza? Essa reta, onde você tem 1 sobre 2, que é 0,5, e menos 1 sobre 2, que é menos 0,5. Eles estão à mesma distância da origem. Então, nós chamamos esses números de simétricos. Opostos. Pelo amor de Deus. Inversos, não. Então, aqui, ó. Simétrico é igual a oposto, que é diferente de inverso. Inverso é outra coisa. Tem hora que na linguagem cotidiana a gente pensa, né, inverter sinal. Não. A gente está trabalhando com número oposto, número simétrico. Inverso é outra coisa. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2 são números simétricos, porque estão à mesma distância da origem. Agora, como que nós vamos comparar? Esse é o tchan da aula. Eu queria até uma estrela, assim, pá, pá, porque esse é o tchan da aula. Por quê? Como que eu vou comparar 2 números racionais? Da seguinte maneira, 2 números racionais diferentes, como que eu posso comparar? O menor é aquele que está à esquerda do outro na reta numérica. Então, o menor vai estar à esquerda do outro. Muito da hora isso aqui. Vamos ver? Então, imagine que você está com essa reta numérica. Essa reta numérica. E eu quero que você compare para mim menos 1,8 e menos 1 sobre 2. Você concorda que menos 1,8 está à esquerda de menos 1 sobre 2?
Então, se está à esquerda, meu filhote, o que eu posso afirmar? Que o menos 1,8 é menor do que menos 1 sobre 2. Agora, menos 1 sobre 2, está à direita de menos 2, então ele é maior. Então, menos 1 sobre 2 é maior do que menos 2. Beleza? Sim? Agora, operações com números racionais. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou trabalhar com vocês esses 5 tópicos, de maneira bem direta. Primeiro, eu tenho adição e subtração de frações. Como que eu faço esse tipo de conta? Primeira coisa, eu tenho que colocar no mesmo denominador. Mas antes, vocês concordam que tem um jogo de sinais aqui que vocês já aprenderam? Não muda nada não. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou ter que retirar o parênteses, porque mais com menos vai dar menos. Sim? Então, vai ficar mais 2/3 menos 3/5. Então, primeira coisa, eliminamos os parênteses. Segunda coisa, eu vou colocar em um denominador comum. Beleza? Qual que é o denominador comum aqui? O 15. E como que eu vou achar ele? Através do MMC. Fazendo as equivalências, eu vou ter que 15 dividido por 3 vai dar 5, vezes 2 vai dar 10, 15 por 5 vai dar 3, vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 9. Então, 10 quinzeavos menos 9 quinzeavos vai ser a mesma coisa do que 1 quinzeavos. Tranquilo? Então, sempre nós vamos fazer essa organização. Sempre com soma e subtração. Agora, como que eu vou adicionar ou subtrair números decimais? Do mesmo jeito. Então, aqui, ó, primeira coisa, eu vou retirar os parênteses, respeitando o jogo de sinais. E agora, o que acontece? Como eu estou mexendo com 2 números negativos, o que nós vamos fazer? Nós vamos conservar o número negativo, o sinal negativo, e somamos os valores absolutos dos números. Então, eu vou conservar o menos e eu vou somar os valores absolutos dos outros 2. Então, o que eu vou ter aqui? 2,84 mais 3,7, isso aqui vai dar o quê? 6,54, com o menos na frente, menos 6,54. Beleza? Sim? Tá tranquilo? Então, o nosso último exemplo, multiplicação entre 2 frações. Como que nós vamos multiplicar 2 frações aqui, turma? Primeiro, nós podemos simplificar antes. Como assim, Lucas? Então, vamos ver. Eu posso simplificar dividindo o 21 e o 14 por 7 e o 8 e o 20 por 4. O que eu vou ter aqui? 21 por 7 vai dar 3, 14 por 7 vai dar 2. 20 por 4 vai dar 5, 8 por 4 vai dar 2. E o que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter menos 3 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Belezinha? E agora, como eu tenho 2 fatores com sinais diferentes, o resultado do produto vai ser negativo. Então, aí você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos ver? Então, eu vou ter aqui, menos 15 quartos. Tranquilo? Sim? Galera, qual que é o nosso objetivo? Eu vou parar aqui para a gente dar uma continuidade na próxima aula a respeito de números racionais. Falta ainda um pouco de divisão, falta ainda a potenciação que vai ser trabalhada na próxima aula. Beleza? Então, vão ser esses 2 exemplos aqui, a divisão, vou até passar um pouco mais rápido, e a potência. Tranquilo? Mas é muito de boa. E as nossas referências é uma correção, né, de matemática, Bianchini, e a minha frase, que o aluno Roberto ama. E eu te falo o seguinte, que a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Quem fala isso? Hannah Montana. Turma, foi um prazer estar com vocês. 7º ano, meu grande abraço e até o futuro. Tchau, turma!